Pessoal, mais uma vez aqui dando início ao curso de extensão universitária Análise de Regressão aplicada à Engenharia Florestal. Essa é a última parte, a parte número 9. A gente vai abordar análise de regressão aplicada à experimentação. Eu sou o professor Fabrício Assis Leal, sou instrutor nesse curso. Para esse conteúdo, pessoal, a gente vai dar uma breve introdução, sobre algumas considerações de análise estatísticas, métodos de análise estatísticas, de análises estatísticas, especialmente em relação à estatística experimental. A escolha do teste em relação ao tipo de fator, o uso de regressão na análise de variância e exercícios da parte número 9. Considerações sobre análises estatísticas. Bom, pessoal, como vocês já sabem, há diversos testes estatísticos, eles permitem aos pesquisadores inferir sobre os resultados experimentais. Contudo, porém, para a aplicação correta dos testes estatísticos, é de fundamental importância que o pesquisador tenha conhecimento sobre os quais tipos de fatores, daquelas variáveis respostas de tratamento e do delineamento experimental que irão constituir seu trabalho. É interessante que você conheça, se seu trabalho está tentando explicar uma variável qualitativa ou quantitativa, porque isso aí vai influenciar no método que você vai escolher para avaliar o seu experimento. No intuito de explicar a resposta dos dados obtidos de maneira mais detalhada, vários procedimentos podem ser utilizados. Então, o primeiro deles, ajustes de funções de resposta utilizando regras de técnicas de regressão, ou simplesmente análise de regressão. A gente pode também usar um conjunto de contrastes planejado entre as médias, ou grupos de média. Para isso a gente utiliza, para responder, onde está a diferença do nosso tratamento, testes de médias por contraste. E os mais conhecidos, procedimentos de comparações múltiplas de médias, são os testes de média, que todo mundo usa aí, às vezes algumas pessoas usam para avaliar até algumas análises estatísticas de forma equivocada. Vou mostrar para vocês depois também. Então, esse aqui de fato é o mais utilizado, é o amplamente utilizado. Porém, apesar de uma diversidade de testes estatísticos à disposição dos pesquisadores, a maioria utiliza-os de modo incorreto. A gente vai mostrar um dos principais equívocos que acontece. E é interessante que você entenda, a partir do seu tipo de fator, qual teste você deve utilizar para avaliar o seu dado, seu experimento, enfim. Tá? A experimentação é isso. Em um estudo bem antigo, veja como já eram feitos os experimentos anteriores. Tá? Então, será que já mudou alguma coisa de hoje em dia? Eu acho que praticamente muito pouco. Então, Peterson, em 77, verificou que 40% dos autores pesquisados utilizaram em suas análises algum tipo de teste de comparação de médias, algum deles, 40%, algum teste de comparação de média, eles usaram 40% dos trabalhos, só que desses 40%, que significam 100%, 40% utilizaram de forma inteiramente inapropriada quanto ao tipo dos dados envolvidos. Então veja só, ainda há equívoco, já foi relatado nessa época, então hoje talvez um pouco menos pela divulgação, pela curiosidade, a facilidade de acesso às informações, então eu creio que ocorre menos ainda, mas eu já vi muitos trabalhos, já avaliei inclusive muitos trabalhos que a forma utilizada para avaliar a comparação de médias é inapropriada. Bom, os testes de comparação de médias, Tuck e essa família toda aí, que existe, são apropriados para situações em que os tratamentos, tá, são níveis de fator qualitativo, é quando tem qualidade, tá? Porém, em muitos experimentos, os procedimentos de comparação de médias são aplicados em fatores quantitativos. E aqui tem uma diferença conceitual muito grande, tá, pessoal? O qualitativo é quando você usa, por exemplo, pensando aqui em espécie, Você vai usar uma espécie A e uma espécie B. Isso é um dado qualitativo. Você está avaliando uma árvore, uma muda, alguma coisa.
O quantitativo, por exemplo, é quando você está avaliando doses. A dose de adubo, da adubação em si, de calcário, sabe? Coisas que são quantitativas. Então vamos lá, só para vocês entenderem melhor, né? O correto seria a utilização de análise de regressão quando o seu fator, né, ou a sua variável for quantitativa. Então, para fator qualitativo é tipos de adubo, tipos de solo, idade, clone, local, espécie, variedade. Tá? Então isso aqui ele entra como um fator. Você está avaliando aí, por exemplo, o crescimento de uma determinada espécie, mas de uma determinada espécie. Tá? O seu fator aqui é qualitativo. Você está querendo ver qual a espécie é melhor. Tá? Quando o seu fator é quantitativo, você está avaliando um dado quantitativo, por exemplo, doses de fertilizantes, concentração de fósforo, quantidade de água, espaçamento, tá? Número de folhas ou frutos, ou pesos de frutas. Então veja só que quando eu tenho fator quantitativo, o correto é utilizar análise de regressão para saber qual é o melhor. Quando o fator qualitativo, aí eu posso usar esses testes de médias que vocês conhecem. Bom, então essa é a principal fundamentação dessa parte. De acordo com o seu fator da sua experimentação, a saída é análise de regressão. Tá, pessoal? Não é teste de média. Lembre-se disso. Bom, métodos de análise estatística. Tá? Vamos ver quais são. Os métodos de análise estatística mais utilizados na pesquisa são, vou trazer aqui um apanhado para vocês, tá? Então, testes de comparação múltipla. Os testes de comparação são adequados a estudos envolvendo fatores qualitativos, tá? Quando não é possível estabelecer a priori comparações específicas. Uma coisa com uma coisa, por exemplo, né? Com outra coisa. Então, você já generaliza e já faz uma comparação mais abrangente. Então, ajustes de modelos utilizando técnicas de regressão é quando o fator estudado é quantitativo, tá? Com mais de 2 níveis, a simples comparação das médias entre tratamentos é totalmente infundada. Tá? Não posso aplicar teste de média quando o meu fator estudado é quantitativo. Tá bom? O procedimento de análise recomendado é o ajuste de modelos de regressão. Então, para isso, a gente vai trabalhar essa parte aqui do nosso curso. Tá? E trabalhando com análise de regressão, você já conhece. Temos o teste F, os coeficientes de determinação, o erro padrão da estimativa, análise gráfica, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem, que já viram aí no nosso curso, para poder avaliar se a regressão foi boa ou foi corretamente ajustada aqueles nossos dados, certo? E os mais conhecidos aqui, né, os testes de contrastes, também conhecidos, né, os testes de contraste entre as médias de tratamentos. Também utilizado para fatores qualitativos, este procedimento consiste na partição dos graus de liberdade na da fonte de variação de interesse, né, em graus de liberdade individuais ou em grupos. Uma parte aqui da estatística experimental que trabalha os experimentos fatoriais, ou seja, aquele que testa a interação de um componente com o outro. Tá? Por exemplo, o grau de a quantidade a dose de adubação com o tipo de espaçamento. Tá? E aí depende do seu arranjo experimental, você faz esse tipo de análise aqui. Tá? Mas assim, de forma bem resumida, os testes de comparação múltipla, o ajuste de modelos utilizando técnicas de regressão para fatores quantitativos, esses dois extremos para fatores qualitativos. A escolha do teste em relação ao tipo de fator. Aqui é extremamente importante que você entenda, porque de acordo com o seu tipo de fator é que a gente vai escolher o teste para avaliar se determinado experimento, tá? É igual, é diferente, difere estatisticamente do outro e tudo mais, tá bom? Então aqui nós temos os fatores, os qualitativos, vocês já viram, né? Tipos de adubo, tipos de solo, idade, clone, local, espécie, variedade. Então são coisas que dão qualidade, tá?
não são coisas quantitativas. Aqui, os experimentos quantitativos, os fatores quantitativos, já dose de fertilizante, concentração de fósforo, quantidade de água, por exemplo, irrigada, o espaçamento, tá? Número de folhas ou frutos, quilos de determinada coisa, tá bom? Então, são fatores diferentes. Então, pensando aqui, ó, no seu tipo de teste, quando você tem fatores quantitativos, a saída para saber se existe diferença entre aquilo que você está avaliando ou não é a regressão. Ela permite estudar qualquer nível intermediário de um fator, mesmo que não seja incluído diretamente no estudo. Tá? Então, a saída aqui, ó, quantitativo, fator quantitativo é regressão. Qualitativos, aí a gente já tem uma gama de outras coisas para fazer. Tá? Primeiro, os não estruturados, comparação entre todos os níveis do fator experimental. É uma comparação já generalizada. E aí, os estruturados, comparação entre grupos, constituem o objetivo do trabalho. Compara tratamentos específicos. Então, aqui generaliza, aqui compara médias específicas, tá? Nesse não estruturado, quais são as opções? Eu posso ter o teste de Tucker, compara todos os pares de média entre si, tá? Para dados balanceados. Chefé compara contrastes, não exige dados balanceados. E Bonferroni também compara contrastes, não exige dados balanceados. Para dados estruturados, isso com fatores qualitativos, tá, pessoal? Não se esqueça. Dunet ou Dunnett, o interesse em comparar os tratamentos com uma testemunha e os contrastes ortogonais, combinação linear entre as médias dos tratamentos. Note que existe uma gama de opções, tá, de acordo com a natureza, com a formação do seu delineamento. Só que aqui é taxativo, né, pessoal? Dados, né, fatores quantitativos, regressão, tá? É nessa tecla aqui que a gente vai bater, tá? Nosso curso é a temática principal, então a gente vai bater nessa tecla aqui da análise de regressão aplicada à experimentação. E qual é o uso da regressão na análise de variância, né? Qual que é o uso dela? Como que a gente avalia isso? Então, só para vocês terem uma ideia, quando as categorias de um fator são níveis ou doses, significando que o fator é uma variável quantitativa, o procedimento apropriado do estudo das médias dos tratamentos é a análise de regressão. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, olha só, note que aqui nós temos o volume de madeira, tá? É metro cúbico por parcela. Então, nós temos aqui o delineamento é inteiramente casualizado. Nós temos 1, 2, 3, 4 repetições aqui. Os tratamentos são 0, 100, 200 e 300 doses de adubo nitrogenado. Então, o primeiro é 0, ou seja, é a nossa testemunha. E aqui são as repetições, ou seja, onde eu repeti esse tratamento para ter também atender, né, uma premissa da experimentação, ter repetição. Então aqui o tratamento 100, nessa parcela foi medido, né, 53 metros cúbicos de madeira, essa aqui 58, 52, 60. Aqui já aumentou a dose de adubo nitrogenado para 200 kg, 60, e assim foi feito. Tá? O experimento foi montado assim, e esses aqui são os resultados. O tratamento, doses de adubo. Então, note que o nosso fator é uma variável quantitativa, certo? E aqui, ó, a variável medida foi o volume de madeira. A gente está tentando entender se a quantidade aqui de dose de adubo nitrogenado tem interferência na quantidade de madeira, no volume. Bom? Então, a primeira coisa, fazer uma análise de variância. Então, essa aqui é a nossa tabela de análise de variância, vocês já sabem. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 tratamentos. Grau de liberdade para tratamento é 3, porque é N-1. Nós temos aqui, ó, 16, tá, unidades de observação. Ó. Então, são 16 parcelas, menos 1, 15. Grau de liberdade total N-1, 16 menos 1, 15. 15 menos 13, 12 para o erro. Então, são informações que vocês já conhecem. Então, pensando aqui na soma de quadrados, no quadrado médio, o F calculado, ó, 6.000 e poucos, né?
6,51, 6,580, e a probabilidade dele é menor que o nível de significância que nós estamos adotando, que é 0,05. Então, ele está dizendo que existe pelo menos uma diferença aqui, ó, pelo menos em um desses tratamentos aqui difere do outro. Tá? É isso que ele está dizendo para a gente. Então, como o teste F foi significativo, rejeita-se H0 ao nível de 5% de significância. Existe diferença significativa entre pelo menos dois tratamentos. Dois assim, porque um sendo diferente, ele difere do outro. Esse outro difere desse. Então, pelo menos de dois. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Teste para saber aonde é a diferença. Eu quero saber, o que me importa aqui é qual desses tratamentos é o melhor. 0, 100, 200 ou 300 quilos de adubo nitrogenado. Tá? E aí a pergunta é, a gente sabe que tem diferença já pela análise de variância. Só que agora eu quero saber onde está a diferença. Teste de média ou regressão? Com certeza regressão, tá, pessoal? É aqui que muita gente tem equívoco em escolher teste de média. Por que não devo? Porque meu fator é quantitativo. Tá? Então, regressão. E é isso que a gente vai fazer. Dentro das regressões, a gente vai escolher modelos. Existem vários modelos, vocês já viram, tá? E a partir daí, vale uma análise de qual modelo representa melhor os seus dados. E aí a gente precisa fazer uma análise, tá? Pensando nesse modelo linear simples, ok? A gente faz um ajuste de modelo, ó, tem os dois coeficientes, beta 0 e beta 1, aqui tem seus parâmetros, o valor do parâmetro pelo teste T e a sua probabilidade, ó, todos eles significativos a 0,5%, 0,05% ou 5% de significância, tá bom? Então ele está mostrando que o modelo linear ele serve para representar essas informações aqui dos tratamentos. A análise de variância da regressão, você já sabe que ela existe, tá? Então nós temos aqui nas fontes de variação a regressão, os desvios da regressão e o resíduo geral, tá certo? Que nada mais é do que um resíduo aqui derivado da própria análise de variância aqui dos nossos dados. Então, é a tabela de análise de regressão de variância da nossa regressão. Se você observar, ó, os coeficientes foram significativos e aqui a probabilidade também dessa regressão ocorrer representando nossos dados também existe. Então, ela foi significativa a 5% de significância. Tá bom? Então, é isso que a gente deve avaliar. Chegou até aqui? Vamos para o próximo passo. Ó, temos a análise de variância, temos o modelo, já sabemos dos parâmetros e que existe regressão para esse modelo aqui escolhido, tá? Nosso próximo dado, calcular, né, com base aqui nas médias observadas, quais são as médias estimadas de acordo com o modelo. Então, para cada coeficiente, eu vou substituir com parâmetro, o x vai herdar o tratamento. Então, para essa primeira etapa aqui, ó, vai ser 49,975 mais 0,05 que multiplica 0. Então, essa primeira parte vai ser anulada e a minha estimativa vai ser 49,98. Está aqui. Então, essa é a média estimada. A partir disso, nós temos erro em porcentagem. A partir do erro, eu posso calcular tudo aquilo que vocês já conhecem. A nova soma de quadrados dos resíduos, a nova soma do quadrado médio, o erro padrão da estimativa e tudo mais. Tá bom? Então, ó, nós temos aqui as médias estimadas. A partir daí, apresenta os resultados em um gráfico para poder plotar as médias observadas, para ter uma ideia, com base no erro padrão das médias, se existe diferença entre o que foi observado e o que está sendo estimado pelo modelo. Como que a gente vai fazer isso? Calculando o erro padrão da média. Raiz quadrada do QM do resíduo dividido pela raiz quadrada de N. Nesse caso, nós temos 16 observações, lembram? Vamos dizer aqui, ó, N menos 1, 15. Então, o nosso N é 16 sobre raiz de N. Substituindo aqui, tá aqui o valor, deixa eu achar aqui para vocês. Aqui, ó, raiz quadrada do quadrado médio do resíduo.
tá? Raiz quadrada dele dividido por raiz de 16. Então, nosso erro padrão da média aqui é de 1,41. Esse valor ele vai variar para mais e para menos dessa média. Vou mostrar para vocês agora em gráfico. Já descobrimos nossas médias. Vamos calcular essas médias estimadas de acordo com a equação. Isso nós já fizemos. O F agora é calcular esse erro padrão da média para plotar essas informações no gráfico. Então, veja só. Esse gráfico, nós temos aqui os tratamentos 0, 100, 200 e 300 quilos, né, de adubo nitrogenado. E cada pontinho desse, ó, é uma média observada. Tá vendo? Essa aqui, ó, é a menorzinha dela, ó, abaixo de 50. Essa aqui é de 55, a de 62 e essa aqui é de 69, tá? Isso é quilos, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Quando eu jogo isso num gráfico e ploto nessa barrinha do erro o meu erro padrão da média, se tiver sobreposição, ó, se eu pegar uma linha reta aqui, ó, nesse finalzinho aqui, ó, note que ele está distante dessa. Então, essa média é diferente dessa, que é diferente dessa e que é diferente dessa. Notaram a diferença? Então, é aí que a gente avalia qual tratamento é melhor. Nesse caso aqui, ó, estatisticamente mostrando a diferença pelo método de regressão, 300 quilos é o melhor, tá? Ó, o erro padrão das médias aqui, tanto positivo quanto negativo quanto positivo. Se tivesse sobreposição dessas áreas aqui, ó, os tratamentos não iam diferenciar entre si, tá? Nesse caso, diferenciado. Então, coeficiente de determinação é a medida da qualidade do ajuste. Nesse caso aqui foi só mesmo para representar aqui uma ligação de reta, mas sem a pretensão nenhuma de usar essa equação aqui, tá? Porque ela já foi ajustada aqui, ó, tá vendo? O mesmo coeficiente, aqui ela só está invertida. Aqui é beta 1 vezes x mais beta 0, tá? Então, é para isso que serve. Quando a gente calcula essa estimativa aqui e tem esse erro padrão da estimativa das médias, a gente consegue colocar em cada média e aí a gente difere o tratamento do outro. Neste caso aqui, todos eles são diferentes entre si e o melhor aqui que está mostrando é o de 300. Aí vale também uma análise econômica. Bom, o de 200 está muito próximo aqui, né? Ó, tá de 62 para 66 metro cúbico de madeira. Volume em metro cúbico. 62 para 66. Será que vale a pena colocar 100 quilos a mais aqui para obter aqui 4 metros cúbicos a mais de madeira? Tá? Então, essas coisas aí já valem para outro patamar. Outra forma da gente avaliar essa diferença é fazer os intervalos de confiança. Como que eles surgem, os intervalos de confiança? É essa representação aqui, só que numa tabela. Veja só, aqui eu tenho as médias observadas, ou seja, são as médias medidas em campo, tá? Das 4 repetições que nós temos. Então, para esse tratamento aqui, a média foi 49,5 metro cúbico, essas aqui 55, 62, 66. Qual que é essa média menos EP? É esse valor menos o erro padrão das médias. Então, note que ele foi um valor menor. Então, esse valor central, ele seria aqui, ó. Tá? Então, a gente tem um valor menor e um maior. E o que a gente avalia esses intervalos? Para ver se tem sobreposição. Se tiver sobreposição, as médias são iguais. Tá? Note aqui que esse intervalo aqui ele vai de 48,05 a 50,95. Tá? Só que o de baixo, ó, do tratamento de 100 quilos, ele é de 54 a 57. Então, não tem sobreposição com 50, porque o limite inferior é 54. Então, é o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Ele não encosta. Não adianta que ele não encosta no outro tratamento. A mesma coisa embaixo, de 54 a 57, o próximo é de 61 a 64. Agora olha aqui embaixo, esse 61,3 a 64,2
Se você observar aqui, ó, de 200 para 300, já quase encosta no limite inferior da classe de baixo, que é 64,80. Mas não tem sobreposição. Então, é realmente diferente, tá? Então, nós temos essas formas de avaliar. Além da regressão explicar, né? Para estimar as médias aqui, ó, para a gente descobrir erros e tudo mais, temos essas análises do erro padrão das médias e também de gerar esses intervalos subtraindo as médias observadas do erro encontrado para saber se tem sobreposição entre as classes. Se tiver, a gente pode considerar que os tratamentos são iguais. Se não tiver, os tratamentos são diferentes. Ó, nenhum intervalo se sobrepõe ao outro. Então, todos os tratamentos são diferentes entre si e o que tem 300 quilos, ele é um pouquinho melhor do que os demais. Para finalizar, pessoal, quais são os exercícios dessa parte número 9? A gente vai fazer uma análise de regressão aplicada à estatística experimental, utilizando, né, um delineamento que tem como característica um fator quantitativo, porque aí sim se justifica a análise de regressão. Então, a gente finaliza aqui essa parte teórica. Tá? Se vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo aí, façam as suas pesquisas ou pergunte qualquer coisa aqui nos comentários que a gente conversa, tá? Vamos para a prática. Vamos dar início aos exercícios da parte número 9. Essa é a etapa número 1. A gente vai conhecer os dados da experimentação. Pessoal, isso aqui são os dados, tá? Vocês têm o link aí na descrição do vídeo, que dá acesso aos dados da parte número 9. Essa aqui é a etapa 1. Nós temos dois arquivos. Um em formato DBF para a gente utilizar na etapa seguinte, tá? A gente vai fazer uma importação daqui, mas na verdade a gente vai usar ele na etapa 2. É só o formato que muda, mas são os mesmos dados aqui da etapa do arquivo que está no formato do Excel, tá? Vamos abri-lo para vocês darem uma olhada. Tá abrindo aqui numa outra janelinha para mim. Eu já vou arrastar aqui e mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, nada mais é, deixa eu aumentar aqui, nada mais é do que se refere a peso, tá? Tá em quilos. Isso aqui é quilo, tá? É de fruto, né? De um fruto de pequi, Cariocar brasiliense. Ele foi obtido num experimento de adubação, no qual os tratamentos foram quantidade de adubação fosfatada, tá? De fósforo, que é P2O5. É isso aqui, ó. Tá? De P2O5, tá bom? Vou colocar o P maiúsculo aqui. É uma adubação fosfatada, então a gente tentou aqui prever o peso de acordo com essa adubação. Então são dosagens. O primeiro aqui é a testemunha. Estou mostrando assim porque é assim que o programa lá vai entender, né? Então a gente tem que levar assim. Então o tratamento, de acordo com a repetição que nós temos, 4 repetições em cada tratamento, né? Esse aqui é o tratamento de 0 quilos, esse aqui é o de 25, esse aqui é o de 50, esse é o de 75 quilos e esse é o de 100 quilos de P2O5, tá? Então, no primeiro aqui tratamento, que é a nossa testemunha que não recebeu nada, nós temos 4 tratamentos e esse aqui foi o peso dos frutos, tá? Nessa repetição 1, na repetição 2, na repetição 3, na repetição 4. Aqui já começou o segundo tratamento que recebeu 25 quilos, mas também com 4 repetições, 7,15 quilos e assim vai, tá? Então, esse aqui é o cenário que a gente tem. Então, é só para vocês entenderem, né, que o tipo de experimentação que foi utilizada, o delineamento foi um delineamento inteiramente casualizado, só para vocês, é um ambiente mais controlado, tá, e tudo mais, só para vocês terem ideia de onde está nascendo aqui o nosso exercício. Pessoal, essa é a nossa etapa, então, número 2. Após vocês conhecerem lá o que a gente vai trabalhar, tá? Na etapa número 2, a gente vai fazer, de fato, o processamento dos dados no Sysvar. Bom, pessoal, já estou com o meu Sysvar aberto aqui, tá? Vocês já têm ele disponibilizado desde a parte inicial, no link lá da descrição do vídeo. Nós vamos vir aqui em análise
Vamos vir aqui em Anava. Só para vocês aqui se situarem, nós estamos aqui na etapa 2, tá? Da parte 9. Então, vocês têm um arquivo em DBF aí que a gente vai buscar. Então, aqui nesse quadro, vocês vão clicar aqui ó, na opção de abrir arquivo. Vou voltar aqui, ó, etapa 2, ó, dados, aula 9, etapa 2. Vou abrir. Então, nós abrimos aqui. Então, essas são as variáveis, elas estão dispostas da mesma forma que vocês viram na etapa 1, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, na tabela de análise de variância, é colocar aqui a variável que a gente quer analisar, que é o tratamento, tá? Então, tem aqui, clique no tratamento e clique em adicionar. Tá? Feito isso, eu já posso clicar aqui em fim. Eu já terminei. Quer encerrar o quadro de análise de variância? Sim. Ótimo. Agora aqui dentro, né? Ó, dê um clique duplo na fonte de variação para escolher os testes a serem realizados. Ou seja, qual teste que você quer realizar aqui nessa fonte de variação para dizer qual que é melhor ou qual que é pior. Então, quando você clica aqui, ele abre para você. Ó. Aqui é que a pessoa erra. Ele começa a escolher teste de Tuck, teste de Scott-Knott, de contrastes. E como o nosso experimento, né, pessoal, a experimentação nossa que é para fator quantitativo, nós temos que escolher regressão, tá? Ó, regressão, tá bom? Não errem aqui, tá? Ok. Então, feito isso, vou dar um ok. E aqui está um assunto desafiador para a gente, porque olha a quantidade de modelo que ele mostra para a gente, tá? O X é o modelo linear simples, o X2 é o modelo quadrático, isso aqui é cúbico e assim vai, tá? Tem todos, ó, tem o inverso que é 1 sobre x, tem de logaritmos, tem de todas as possibilidades. De acordo com a sua demanda, da sua pesquisa, você vai ter que escolher ou testar modelos aqui para ver qual que melhor representa seus dados. Tá? Nós já sabemos fazer isso, nós já temos as estatísticas que podem comparar esses modelos, tá? Nós já temos módulos aqui no próprio curso que já ensinou isso para vocês. Só que no curso aqui eu vou fazer só dois modelos. Vou fazer o linear simples e vou fazer o quadrático, tá? Então tá aqui, ó, linear simples e o quadrático. Ok? Então aqui é a hora que você escolhe os seus modelos de regressão para melhor, o que melhor consegue fazer as estimativas aqui da sua experimentação. Então eu vou dar um OK. Então aqui é extremamente importante, porque ele pede qual variável você vai analisar. Então o que a gente vai analisar é peso, tá? É peso que a gente vai analisar. É o peso dos frutos. Lembre que a fonte de variação é tratamento, mas aqui a variável para ser analisada, ela precisa ser quantitativa. E aí é peso, tá? A gente vai finalizar. E aqui, se você quiser, né, tem ainda a opção para, clicando aqui, ó, você escolhe para aplicar alguma transformação no seu dado, para diminuir a variância das observações e tudo. No nosso caso, nós vamos pedir para fazer nenhuma transformação, a gente vai trabalhar com dado obtido em campo, tá? Vou clicar aqui em finalizar. Bom, tá aqui então os nossos dados. Eu vou salvar ele aqui no documento, tá? Para ficar melhor para a gente visualizar. Deixa eu só ver se tá assim. Então vou ficar aqui, ó. Result, regressão, etapa 2, tá? Então já salvei lá, ele salva no formato RTF, não tem problema. Vou abrir agora para mostrar para vocês aqui um pouco mais ampliado. Pessoal, já está aberto aqui, ó, tá bom? Então, ó, o arquivo analisado está aqui. O de vocês vai ter o diretório de vocês aí. Então, ó, variável analisada foi peso e nenhuma transformação, tá? Variável sem transformação, sim, não tem transformação. Então, primeira coisa aqui, vamos para análise de variância, tá? Essa aqui é a interpretação dos resultados da nossa análise de variância, tá bom? Isso aqui que importa para a gente nesse momento. Então, olha só, tenho duas fontes de variação, o tratamento, né?
e os resíduos, ou erro. Nós temos aqui, vocês viram lá que são 5 tratamentos, tá? Nós temos aqui doses de 0 quilos, de 25, de 50, de 75 e de 100, sendo 0 a testemunha. Então, N menos 1, 4, né? 5 menos 1, tá? E nós temos aqui 4 repetições. Com 5 tratamentos, nós temos 20 observações. Então, N menos 1, 20 menos 1, 19. Tá? E 19 menos 4, 15. Então, só para vocês se situarem. A soma de quadrados aqui que nós já sabemos, o quadrado médio que a gente tem, esse valor aqui é extremamente importante para a gente. Tá? A gente vai trabalhar com ele lá na frente, que é o quadrado médio do resíduo. Tá bom? A raiz quadrada dele é o nosso erro padrão da estimativa. Tá bom? Por um modelo linear simples. Tá? Então, olha só, o F calculado deu 7,163 e a probabilidade deu menor do que o nível de significância que a gente adota, que é o 0,05. Então, ó, existe aqui, né, alguma diferença em um dos tratamentos. É isso que ele está avisando para a gente aqui, tá? É isso que está sendo posto aqui para a gente, ó. Tá falando que pelo menos aqui existe, tá? Vamos lá. Vamos avaliar aqui agora, ó, a regressão, tá? Para as fontes de tratamento aqui. Então, nós temos aqui, ó, para vocês terem uma ideia, 2 modelos. O X, que é o modelo linear, e o X2, que é o quadrado. Tá? Então, ó, no texto, quando colocarem X, vai ser o linear. Quando colocarem X elevado a 2 é o quadrático, e eles vão ser agora codificados por isso aqui, ó, B1 e B2, tá? Não confunda, pessoal, isso aqui, ó, com um parâmetro, tá? Beta 0, beta 1. Isso aqui é uma codificação que o programa utiliza para, vou aumentar aqui um pouquinho, para poder identificar o modelo de regressão. Bom, eu vou ajudando vocês aqui no início. Então, vamos lá. Começamos a avaliar aqui não falamos ainda de desempenho de modelo, tá? Os resultados de regressão a gente ainda vai fazer. A gente está interpretando os resultados da análise de variância e os seus desdobramentos, tá? Então, ó, o primeiro deles aqui, ó, nós temos aqui os coeficientes para o beta 1. É o primeiro modelo que vai ser utilizado aqui, ó. Então, esses aqui são os parâmetros, tá? Tá aqui beta 0, tá aqui o beta 1 para o modelo linear simples. Olha o R2 dele, ó, um pouco baixo, tá vendo? Um pouco baixo, só deu 50, quase 55%. Mas ó, o teste aqui, ó, a probabilidade do teste T de 0,05, né? Isso aqui foi suficiente. Então, os coeficientes são significativos no modelo linear. O erro padronizado aqui dos coeficientes, o valor de T calculado, ó, sem muita diferença do que a gente já viu, tá? E essa aqui é a estimativa dos parâmetros, beta 0 e beta 1 pro modelo linear, tá? Então tá, vamos para cá. O que ele faz a partir disso? Para cada tratamento, ó, 0, 25, 50, 75 e 100, né, quilos aqui, de P2 a 5, isso aqui ele vai dizer as médias que foram observadas. Então, daquele tratamento 0 lá, eles têm o peso dos frutos, né? Em 4 repetições, ele fez uma média daquilo. Fez para 25, fez para 50, fez para 75 e fez para 100. Então, isso aqui são médias observadas. Essas médias estimadas, elas vêm da regressão, tá? Então, se você pegar aqui o modelo, ó, deixa eu pegar aqui um modelinho. Esse aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, x é igual a... X não. Vou colocar aqui, ó. É igual a beta 0 mais beta 1 que multiplica o x. Esse x aqui, ó,
vai ser essa variável independente aqui, ó. Então ele vai variar o x aqui, ele pode assumir os valores de 0, 25, 50, 75 e 100, tá bom? E o beta 0 e o beta 1 vão ser esses aqui, ó, tá? Então esse aqui é o beta 0 e esse aqui é o beta 1. Vou melhorar essa equação aqui pra gente, tá? Ó. Então, se você substituir esse x por zero, você vai achar esse resultado. Se você substituir esse x por 25, que é a nossa variável independente aqui, você vai encontrar essa média. Então, o que, que o programa que faz nessa análise? Ele tem essas observadas e eles fazem, né? E o programa faz essa estimativa com base no modelo que você escolheu. E assim veio essa estimativa. Então, agora ficou muito fácil para a gente. Por quê? Porque quando eu tenho a observação menos a estimativa, eu consigo calcular erros e tudo mais. Então, é por meio dessas análises que a gente vai avaliar o desempenho desse modelo nessa estimativa. Tá? A gente precisa avaliar isso também para escolher qual modelo foi o mais interessante aqui. Tá certo? Então, esse primeiro cenário foi para o modelo linear. Vamos abaixar aqui um pouquinho. Esse aqui, ó, já foi para o modelo quadrático. Ó. Note que ele já tem 3 coeficientes. Olha o R2 dele, ó, já foi muito melhor, tá vendo? Isso aqui mede a qualidade do ajuste, tá, pessoal? Não é precisão. Aqui a gente não está falando de precisão, a gente está falando de qualidade de ajuste. Então, para este modelo, ó, os coeficientes aqui também foram significativos, tá? Todos eles menores do que 0,05, que é o nível que a gente utiliza. Então, aqui nós temos beta 0, beta 1 e beta 2, tá? Da mesma forma desse aqui, ó, deixa eu pegar. Ó. Da mesma forma desse aqui, um pouquinho para cá. Só que aqui, ó, ele já tem diferença. Vou montar esse modelo aqui quadrático agora. O beta 0, o beta 1, que multiplica x. Esse x pode assumir tudo isso, mas que na verdade é menos, né? Porque o coeficiente ele está com sinal negativo, então isso aqui troca. Menos esse aqui vai assumir o x ao quadrado, tá? E o x ao quadrado, ele pode assumir todos esses valores. Então pronto, ó, pessoal. Vocês aqui têm agora o modelo também linear quadrático, tá? De onde apareceram essas médias estimadas, tá? Essas observadas não diferem dessa primeira porque elas são observadas, são de campo. As estimativas vêm da regressão, tá? Neste caso aqui, ó, nesse modelo, ele tem um parâmetro a mais, tá? Que é o mesmo elemento aqui, só que ao quadrado. Então, se você substituir essas informações na equação, vocês vão encontrar essas médias estimadas para cada tratamento. Como aqui a gente tem observação observada e a estimada, a gente vai ter na próxima etapa o cálculo dos erros, quanto que esses modelos estão errando, tá? Então, a gente vai avaliar esse tipo de informação. E é isso que importa para a gente, tá? É isso que vai realmente importar. Aqui no nosso... nessa soma de quadrados sequenciais, tá? Do tipo 1, é onde realmente, de fato, a gente vai avaliar aqui, ó, a regressão. Essa B1 é a linear, lembra? Não se esqueça que isso aqui não é o parâmetro, tá? E essa aqui, ó, quadrática, tá? Então, a quadrática, ó, opa, linear. O microfone fica bem em frente aqui, então por isso que ele atrapalha um pouquinho, tá, pessoal? Não dando desculpa não, mas realmente ele atrapalha. Então, olha só, nós temos aqui
uma análise também de variância para as regressões, tá? Além do experimento, ó. Aqui a nossa regressão linear, aqui a quadrática, aqui tem soma de quadrado, como qualquer coisa, o f, olha só a probabilidade, ó. Então existe regressão sim para linear, como a gente já viu anteriormente, e existe para quadrática também. Tá vendo? Olha aqui o nosso erro padrão aqui, ó, do nosso quadrado médio do resíduo, que a raiz quadrada dele nada mais é do que o nosso erro padrão da estimativa, tá? Se a gente observar aqui um pouquinho mais para frente, ó, para trás, aqui, ó, tá vendo? O mesmo, tá vendo? Então, essa margem do erro aqui, ele não mexeu, ó. Ele só acrescentou uma fonte a mais de variação aqui, que foram as regressões. Tá vendo? Então, é isso que vai acontecer, ó. São essas informações que a gente vai avaliar e você, como pesquisador ou interessado, né, em avaliar o seu experimento por meio da regressão, tem que avaliar. Tá? Então, tá aqui o que a gente precisa fazer. Para a regressão, tá tudo certo. Então, mais uma vez, mostrando a tabela de variância para o nosso tratamento, ó, existe sim diferença em pelo menos um deles, tá? E aqui a nossa regressão, x0, x2. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aqui só mostrando as estimativas de novo dos parâmetros, sem nenhuma novidade, tá? Me parece até que ele está repetindo aqui as informações, ó, tá? A gente pode ficar aqui, ó. Apagar aqui, por algum motivo ele repetiu, tá? Então, fecha aqui, bom? Aqui a regressão quadrática e aqui o finalzinho já finalizando, tá? Então, pessoal, assim, só para vocês terem um entendimento mais completo aí. Aqui a gente avaliou a experimentação, se existe diferença entre um daqueles tratamentos. Aqui em cima ele disse isso, ó, tá? Existe, tá? Tá aqui, ó. É isso aqui que está dizendo que pelo menos em um tratamento existe diferença. Depois disso, a gente foi avaliar as regressões, os modelos que nós escolhemos. Nós escolhemos o linear e o quadrático. O linear aqui, ó, em termos de qualidade, um pouco pior do que o quadrático, mas todos eles aqui, ó, sendo eficientes, né, assim, nas suas estimativas. A gente vai fazer agora o teste da avaliação dessa regressão nessas estimativas. É isso que vai importar para a gente. Tá? Próximo passo a gente vai fazer isso. Aqui o quadrático, um pouquinho melhor na qualidade, provavelmente pelos valores que eu já olhei aqui, pelo menos parece ser algo mais aproximado com as coisas que foram observadas. Tá bom, pessoal? Vamos partir para a nossa próxima análise, que é exatamente a regressão. Dando continuidade aqui, pessoal, essa é a etapa número 3, a gente vai avaliar os resultados da regressão. Para essa etapa, pessoal, vocês vão abrir aqui os dados de vocês aí, na etapa 3, vocês vão encontrar uma planilha chamada avaliação de modelos. Vamos clicar nela. Então aqui, ó, nós temos essas informações, vou excluir essas colunas de cá para poder fazer um pouquinho mais de zoom aqui para vocês, tá? Olha só, nessa primeira parte aqui, nós temos o modelo linear simples, tá? Então, esse modelo linear simples tem aqui, ó, 0 gramas de P2O5 por planta, 25 gramas, 50, 75 e 100 gramas. Isso aqui foram os nossos tratamentos, tá? E essa aqui é a média observada para cada tratamento desse. Então, agora, a partir de agora, nós temos a média estimada aqui, ó, para essa regressão, para esse modelo, que é só o X. A gente tem a mesma coisa aqui, ó, para o modelo quadrático, tá? E temos também as suas médias estimadas lá. Então, vamos fazer essa conferência agora. Temos aqui, ó, vou colocar do lado aqui para ir copiando, vocês também podem fazer a mesma coisa, para ficar mais fácil. Então, eu vou fazer o seguinte, nós temos a média estimada, mas nós temos aqui, ó, também o modelo de regressão. Eu já vou pegar logo a média estimada, só para mostrar para vocês. Ó, eu vou fazer para essa variável 1 aqui, né, essa linear, tá vendo?
aqui deu R2 menor. Então, eu já vou copiar esses valores aqui, ó, e colocar lá, tá? Na verdade, eu vou digitar eles porque eu acho que é mais rápido por causa desse ponto. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7.2415. Vou colocar como valores aqui, né? Que 7.2415, 7.983. Ele vai arredondando, tá? 8,72. 8,70. Tá desligado aqui. 8,7245. Como é estimativa, eu vou colocar todos os valores, tá? 9,466 e 10,2075. Então, ótimo. Tá aqui. Essa média estimada, ela vem da regressão, tá, pessoal? A regressão é o modelo ajustado lá, tá bom? Lá no Sysvar. Então, o que é o nosso erro aqui, ó? O nosso erro é observado menos o estimado. Vou colocar isso aqui tudo para cá, né? Ó. Então, olha aí o que a gente está errando, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo tem essa consequência. Vou pegar aqui só o modelo aqui do doses. Ótimo. Tá conferido, tá, pessoal? Aqui tá conferido. É isso mesmo. Ótimo. Então, nós temos aqui. Perfeito. Então, olha só. O erro em porcentagem não vou fazer porque precisa ter a média, tá, pessoal? A gente vai ter só uma ideia aqui de erro, ó. Aquela ideia, né, do somatório. Vamos fazer a média. Ó, também zero. Tá? Tá tranquilo. Pelo menos por conta das estimativas aqui, ó. A gente, né, tem valores mais altos, menores, mas o que a gente perdeu aqui, né, na estimativa, que a gente ganhou aqui de superestimativa, perdeu aqui e assim vai. Vou fazer a mesma coisa para esse outro, pessoal, ó. Vou digitar aqui, ó. Deixa eu colocar já para a esquerda, direita, aliás, tá? A média estimada 6,34, 8,43, 9,6259. Ponto 9,62, 9,9167 e aqui 9,3060. Então, olha só, a mesma coisa, tá? São os dados um pouco melhores, ó. Esse menos esse. Ó, tem uns dados aqui um pouco mais, né? Incluir essa linha aqui para ficar melhor. Aqui é só a verificação da regressão, tá, pessoal? A gente vai fazer a escolha do melhor tratamento na próxima etapa. Lá, estatisticamente, a gente vai avaliar qual que é melhor. Aqui, a gente está avaliando desempenho de modelos, tá? Aqui, ao invés de aplicar média, a gente pode fazer aqui, ó, uma variância, tá? Qual que é a variância desses dados aqui, ó? Ó, dá uma ideia melhor do que está variando mais. Essa aqui foi 1,14. Vamos ver aqui. Variância pontuar. Mostra. Ó, o que a gente já estava suspeitando lá, especialmente por conta do R2. Lembra que foi um R um pouco melhor? Nessa estimativa aqui, ó, esse erro ele variou mais as observações em relação a esse outro. Então aqui teve uma variação menor, né? Isso significa que houve, né, um melhor adequação dos ajustes em relação ao que foi observado e a sua estimativa. Então, tudo está levando a crer que esse modelo linear quadrático está tendo um melhor desempenho aqui nessa estimativa. Então, nesses dois cenários, com base naquelas estatísticas, o modelo linear quadrático seria aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui só regressão para ficar igual ao outro, tá? Ó, esse aqui seria o nosso ok, tá? Esse aqui seria o nosso ok, ó.
por conta daquilo que a gente viu, tá? De todo aquele ajuste e principalmente agora por essa questão da estimativa. Apresentou menor variância dos valores observados, né? Da diferença dos valores observados em relação às estimativas. Então, isso aqui já facilita um pouco mais aqui para todos avaliarem que realmente esse linear quadrático aqui está sendo o melhor em relação a desempenho na estimativa, tá, pessoal? Então, agora, no próximo passo, o que, que a gente vai fazer? No próximo passo é o que a gente vai definir para dizer qual desses tratamentos tem diferença entre um e entre o outro e qual deles está sendo melhor, se é que dá para dizer isso, né? Pode ser que eles empatem ou coisa assim do tipo. Podem ver pelas médias aqui, ó, tem médias muito próximas, né, das observações, ó, especialmente esses quatro, ó, o 25, 50, 75 e 100 gramas, ó, são médias bem parecidas. A testemunha que não recebeu nada, ó, tem média bem inferior, mas esses quatro aqui, ó, vamos ver se tem um aqui que acaba, né, deslanchando aqui em relação ao outro, mas do contrário, parecem médias bem próximas aqui, tá? Então, em termos de regressão, a gente já sabe, pessoal, se for para estimar aqui a média da produtividade em relação ao tipo de tratamento, a gente sabe que esse modelo linear quadrático reuniu as estatísticas mais interessantes. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Nossa última etapa aqui da parte 9, etapa número 4, a gente vai escolher o melhor tratamento do nosso experimento. No diretório aqui da etapa 4, ó, vocês têm um arquivo chamado intervalo de confiança, vocês vão clicar nele, tá? Então aqui, conforme a gente viu na aula lá, vocês se lembram, né? Diminuir aqui também um pouco de linha para ficar melhor. Olha só, aqui nós temos as nossas médias observadas, tá? Não mudou nada porque foi aquela média medida lá em campo, então não tem como mudar. O que a gente vai tentar descobrir agora? A gente vai calcular o erro padrão das médias aqui para criar um desvio, né, da média para menos e para mais, para descobrir se os intervalos de confiança aqui, se eles têm sobreposição ou não. E aí a gente vai jogar isso num gráfico também para verificar essa possibilidade de terem algum desses tratamentos aqui, né, desses 5 tratamentos, alguma diferença ou alguma semelhança entre eles, tá? Vou pegar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, o nosso quadrado médio do resíduo lá na regressão. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, ó, vou deixar ele aqui, ó. Então, ó, esse aqui é o nosso quadrado médio do resíduo. Esse aqui, ó, quadrado médio do resíduo, tá? Então, esse valor de 1,403828, ele vai entrar aqui, ó, nessa raiz quadrada. Tá? Eu vou montar ele aqui para a gente. Então, nós temos aqui, ó. Levar isso cá. Então, o que é o nosso erro padrão aqui da média? Vai ser a raiz 1,403828 que divide a raiz de n. Nosso n aqui, pessoal, nós temos 5 tratamentos e nós temos 4 repetições em cada uma. Então, nosso n aqui é 20, tá? Então, ó, raiz do quadrado médio do resíduo dividido pela raiz de 20. Vamos dar enter. Então, esse aqui é o nosso erro padrão da média, tá? Esse é o nosso erro padrão da média. Isso aqui que a gente vai usar no gráfico para criar as barrinhas lá de dispersão, tá? Mas por enquanto vamos fazer isso aqui, ó. Vamos criar os limites inferiores e superiores para a gente avaliar se vai haver alguma sobreposição aqui, para a gente de fato, né, descobrir se tem tratamento diferente aqui ou não. A análise de variância diz que tem, então a gente vai ter que descobrir. Então, igual é esse 5,90 menos esse erro padrão da média.
Vou dar um F4 porque eu vou querer colocar isso aqui tudo alinhado à direita, porque é número, né? Então coloquei a média observada menos o erro padrão da média, tá? Para criar o limite inferior aqui. Então, eu vou arrastar para ele fazer para todos esses aqui, ó. Então, estou criando nesse momento aqui, ó, um limite inferior do nosso intervalo de confiança. E como é o limite superior? É esse aqui mais o erro padrão da média, tá? Tá aqui, ó. Vendo? Fiz para todos, ó. Esse, opa. Esse aqui é F4. Vou ver se os outros ficaram assim. Ficaram, ó. Tudo certo, ó. Tá vendo, pessoal? Então, olha só. Vamos avaliar aqui nesse intervalo e já temos elementos suficientes, né, para descobrir se existe sobreposição dessas classes. Olha só. A primeira é de 5,63 a 6,16, né? Note que ela está abaixo para todas as outras, ó. Então, essa primeira aqui, ó, ela já é diferente. Ela não encaixa em nenhuma dessas outras. Tá vendo? Vou colocar assim. Ó, ela está longe, porque o limite inferior dessa próxima classe, que é a que está mais perto dela, é de 6,16. Então, na verdade é 9,04, mas tudo bem. Vamos lá, na próxima. 9,16 a 9,69. Essa aqui é de 9,04 a 9,56. Então, ó, temos sobreposição aqui. Essas duas aqui não diferem, tá? Não diferem entre si. Mais uma, 9,09 a 9,62, ó, sobreposição total aqui, ó. E olha essa aqui, ó, mesmo ela sendo um pouco maior, né, ela saindo do limite, ela 9,38, ela está, ó, antes desse limite superior. Então, ela também está dentro. Ela tem uma ligeira vantagem, mas aqui nós temos sobreposição de de todos esses tratamentos. A diferença realmente está na testemunha. A testemunha diferiu de todos eles e esses aqui, ó, pelo intervalo de confiança, né, avaliando aqui os limites pelo erro padrão da média, eles têm sobreposição e não são diferentes entre si. Tá? Então, isso aqui já mostra um pouquinho o que vem pela frente aqui, tá? Qual que é o nosso próximo passo aqui, pessoal? A gente já viu que pelos intervalos de confiança aqui, temos essa suspeita de que isso aqui é diferente, tá? Isso aqui é diferente e todos esses aqui são iguais, tá? Agora resta a gente fazer um gráfico aqui para a gente tentar mostrar isso graficamente também para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Deixa eu ver qual que é a melhor forma de trazer aqui. Eu não sei o que eu posso fazer. Se fica melhor. Eu acho que é assim. Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó, 0. Vou colocar 25. Vou colocar 50, 75 e 100 gramas, certo? E vou pegar essa média observada e vou colocar aqui. Só tirar esse. Agora eu vou fazer o nosso gráfico. Vou inserir. Vou pegar um gráfico aqui. Acho que pode ser de linha. Pode ser esse aqui, ó. Tirar esse aqui. Vamos ver aqui. Ele vai deixar eu editar para trocar esses rótulos aqui. Vou testar aqui o. Ó. Deixou, tá vendo? Então aqui, ó. Olha que interessante a gente tem. Na verdade, nós temos as médias, né, pessoal?
nós temos... Eu vou tirar essa linha, tá? Eu vou deixar só ponto. Vou vir aqui em formatar, em contorno. Eu vou colocar sem contorno. Vou deixar só preenchimento aqui, ó. Tá? Deixar só linha. Só o pontinho. Então, olha só. Nós temos aqui um gráfico que está mostrando a média dos tratamentos, certo? A média observada. E aqui nós temos um erro padrão da média que, de acordo com os nossos dados, ele vai mostrar uma variação em torno de cada média, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir aqui em cada tratamento, deixa eu só colocar aqui um design, linhas de grade vertical. Pronto. Essa aqui eu quero. Então, aqui nós temos os tratamentos e a nossa média. Então, note que realmente, ó, eu tenho a média do zero aqui, que ela é bem diferente das demais, e as outras já são bem parecidas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir aqui, eu vou selecionar esses pontinhos, tá? Esses pontinhos selecionados, a gente vai vir aqui, ó, em design do gráfico, vem aqui em adicionar elementos. Vamos aqui na barra de erros. Nessa barra de erros aqui, ó. Nossa, eu precisava de mais opção. Deixa eu ver se eu clicando aqui ele vai me dar. Linha de tendência, não. Aqui, ó. Agora sim, agora apareceu. Acho que é por causa da seleção, ó. Mais opções. Nessas mais opções, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Vocês vão escolher aqui, ó, os erros ambos, né? Tanto para cima quanto para baixo, tá? Legenda, sem problema nenhum, tá? Só que aqui a gente vai vir, ó, e vai personalizar um valor. Qual que é o valor que eu quero? Eu vou especificar ele. Vou clicar ele aqui, ó, tanto para erro positivo quanto para erro aqui, negativo, tá? Então, ó, positivo e negativo, eu clico no mesmo erro padrão. Então, ótimo, já especifiquei. Vou fechar. Olha o que aconteceu. Deu um errinho bem pequeno. Eu vou só mexer nessas bolinhas para ficarem menores. Ó, pronto. Vou também aumentar aqui, ó, tá vendo que ela está longe do eixo? Vou começar aqui no eixo 4. Vendo? Para ela dar uma esticadinha. Posso até começar no eixo 5. Ó, tanto que ficou melhor da gente interpretar, ó. Vou colocar do eixo 5 ao 10. Vai ficar mais esticado ainda. Ó, tá vendo? Só que aqui eu vou colocar de 1 em 1 para aqui ficar de 1 em 1, tá? Olha só, pessoal, que curioso que ficou agora, ó. Olha que avaliação interessante que a gente faz do nosso tratamento. E tudo em relação à análise de regressão que foi realizada, ó. Veja só, nosso tratamento zero, ele tem limite de 5,63 e 5,16. Nós não pegamos esse valor aqui, ó, e diminuímos isso aqui do erro padrão. Então tá aqui, ó, ele é representado por esse eixinho de baixo. Quando a gente somou o 6 e 16, ele virou esse eixo de cima. Note agora que no gráfico, olha, no gráfico, existe uma diferença realmente desse tratamento. Ele não alcança os demais. Ó. A sua média está muito longe. Ó. Ainda tem o 7, o 8, o 9 aqui. Ó, tá? Então, não dá para ele alcançar. Lembrando que a gente está trabalhando aqui, ó, isso aqui foi gramas, tá? O peso, na verdade, que foi a variável quantitativa que foi medida aqui foi peso, tá? De Pequi. Então, isso aqui são quilos, 6 quilos, 9 quilos, tá? E só que o que a gente usou, o fator quantitativo, a dose foi em gramas. 0 gramas, 25 gramas, 50, 75 e 100 gramas de P2O5, tá? Uma adubação fosfatada. Só para vocês se lembrarem. Então, pessoal, olha só. Note que quando eu coloco as barrinhas do eixo daqueles outros cenários, realmente ó, o de 100 gramas, ele extrapola um pouquinho para cima. Só que se você passar uma linha retinha aqui, ó, vou mostrar aqui, vou tentar fazer isso aqui de forma bem didática para você, ó.
Ó, ele tá zero, tá vendo? Ó, se tivesse um valorzinho aqui, ó, ele tava inclinado, tá vendo? Então ele tá zero, ele tá retinho. Ele pode não estar muito aqui em cima, mas só para você ver. Então, ó, ele tá no limite. O limite superior, tá? O limite superior aqui do 75, ele está dentro, até aqui, ó, um pouco acima do limite inferior, que é do 100. Que, ó, o 9,62 representa aqui em cima. E o 9,38 é esse aqui embaixo. Então, note que, devido ao erro da nossa média, do nosso experimento, a gente pode dizer que isso aqui, ó, não tem diferença entre esses tratamentos. Note aqui que o 25 até foi melhor um pouquinho também, ó, que ele está um pouquinho mais alto, né? O 100 realmente disparou. Então, o que dá para dizer é que realmente o tratamento aqui com a testemunha realmente ela muito fraco, né, em relação a peso, e os outros, ó, praticamente idênticos, tá? Estatisticamente aqui, ó, tá mostrando que realmente o 100 tá um pouquinho melhor, mas eles não diferem estatisticamente entre si, ó. Tá vendo? Então não tem diferença entre eles aqui, ó. Então, tratamento 25, 50, 75 e 100 não diferem nessas dosagens aí. Tá certo, pessoal? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso. É assim que se avalia, né, um fator quantitativo numa experimentação. Não é utilizando o teste de média ou coisa do tipo. É por meio da análise de regressão, como a gente fez. Então, para finalizar aqui, né, essa parte número 9 e, consequentemente, também o curso, né, que se você chegou até aqui, eu vou proceder aqui à entrega do relatório para mostrar para vocês quais os produtos que eu quero que vocês coloquem aí, tá? Especialmente, mais uma vez, para as pessoas que querem o certificado ao final do curso. Pessoal, a etapa 1 não tem produto, né? Então a etapa 2 é o relatório de vocês, tá? Eu quero especialmente essa parte aqui, ó, tá? Que mostra o resultado da equação quadrática, tá? As estimativas por meio dela e o relatório final aqui, ó, da análise de variância, levando em consideração os dois modelos, tá? E aqui o nosso quadrado médio do resíduo, tá bom? Então, um print aqui já é suficiente para essa etapa 2. Na etapa 3, pessoal, vocês podem colocar aqui onde a gente avaliou o desempenho, tá, do modelo, dos dois modelos, né, de regressão, inclusive o quadrático aqui foi o nosso escolhido. Então, vocês podem tirar aqui um print dessa parte aqui, eu já entendo o que a gente tem feito, tá? E por fim, pessoal, na etapa número 4 aqui, vocês podem criar aqui um print dessa parte que vai pegar os intervalos que vocês geraram, tá? E o gráfico aqui que mostra a dispersão das médias, né? As médias nos seus respectivos tratamentos e a dispersão aqui do erro padrão da média, tanto positivamente quanto negativamente aqui dos valores observados, tá? Que foram esses. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente finaliza. Vocês podem enviar aí que eu avalio o trabalho de vocês. Até o próximo curso.